Boa tarde, muito boa tarde a todos. Venho fazer mais um vídeo sobre política, com base, com o seguinte título: Povo dopado sem defesa. Não temos democracia nem transparência. Venho fazer este vídeo apoiado e baseado num texto de José António Silva Almeida, publicado num comentário a uma publicação na minha página do Facebook e com a sua autorização escrita. A minha publicação tem o título: Não vote mais nestes partidos. Portanto, não vote mais nestes partidos. E o José António comentou o seguinte: por que não fazem uma lei eleitoral democrática? Pergunta. Porque no horário nobre das TVs só aparecem possivelmente pessoas do governo, do sistema e do regime. Pseudo-democrático, digo eu. Porque não analisam as parcerias públicas e público-privadas, as PPPs, rodoviárias e outras. Que há muitas PPPs neste país, porque neste país os governos do PSD, do PS e do CDS e do PSD privatizam as empresas monopolistas que cobram quanto querem pelos seus produtos e serviços, como as Galps, as GDPs, as telecomunicações. Têm poder de mercado, podem fixar os preços que quiserem, porque são empresas monopolistas. Ou então cartelizadas numa falsa concorrência. E, portanto, estas PPPs, estas empresas que o PSD para privatizou, que são empresas monopolistas, cobram os preços que quiserem pelos seus produtos e serviços, até privatizaram a água, e aumentam os preços e obrigam as pessoas a pagar os preços que eles querem, dão sempre lucro. Então eles privatizam estas empresas para entregar a grupos privados, para enriquecer alguns à custa do empobrecimento de todos. Por outro lado, e depois, quando há uma crise, portanto, quando essas empresas dão prejuízo, como a TAP e outras empresas que dão prejuízo, bancos que dão prejuízo e estão falidos, bancos falidos, empresas como a TAP falidas, e outras empresas neste país que faliram. O que é que faz o governo? Isto só dá prejuízos. O que é que faz o governo? Nacionaliza. Portanto, estes governos do PS e do PSD privatizam as empresas que dão lucro e nacionalizam, socializam. Nacionalizar é tornar pública, é propriedade do Estado de todos, e, portanto, nacionalizam as empresas que dão prejuízo, os bancos que dão prejuízo, etc. E diz então José António: suplico que resolvam estes problemas. Não coloquem os partidos políticos e os interesses pessoais em primeiro plano. Não sejam fratricidas. Isto é, não se matem uns aos outros, não se destruam a vida uns dos outros, nem a vossa própria. Não sejam também suicidas. Alguns acham que são suicidas. Porquê tanta aparência e tanta burocracia? Diz José António: maldito poder político, que na justiça não quer resolver e sim deixar prescrever. Se os comprovados e nefastos corruptos não devolvem um tostão do que roubaram ao cidadão e nem vão para a prisão, então deve-se prender os que na justiça os defendem e protegem. Precisamos do dinheiro, de resolver o problema da pandemia de Covid-19.
Precisamos dar rumo a esta nação. É entendido? Pergunta José António. É preciso criar frentes cívicas em todas as cidades e vilas, para, entre outras coisas, acompanhar qual o preço e onde é gasto o esperado dinheiro da bazuca europeia. Espero também que a União Europeia acompanhe na sua valiosa ajuda para saber onde é que é gasto esse dinheiro e se é bem gasto, e para ser bem gasto tem que ser útil a toda a sociedade, tem que ser útil a todos. Não pode ser gasto a beneficiar os amigos e encher as contas bancárias dos amigos do PS e do PSD. As atuais guerras fraticidas entre direita e esquerda só servem para dividir o povo e o governo se manter como está, servindo os grandes grupos económicos e financeiros parasitas e inúteis. Também não é necessário trocar de governo. Reconheço que para ter estabilidade e governar bem não é fácil. O que importa é unir o povo e arrumar primeiro o nosso país e ter no governo homens e mulheres competentes e profissionais e honestos, diz José António. Porque os ditos indignados, assim como os partidos políticos da esquerda, do centro e os da direita, não se unem para forçar o governo a cumprir hoje a Constituição. Se hoje não têm atitudes, nem apresentam soluções para o governo, querem ser eleitos para amanhã fazerem o mesmo? Sendo assim, vivam os independentes e que Deus me salve, diz José António. Em face do exposto, desejo que o mal deste mundo não se afaste tanto do lado do bom e do bem deste mundo. Não seja ignorante e nem cobarde, se aprova e se deseja colaborar com algo. Tenha coragem, mude de atitudes, mude de comportamentos. Não vote sempre nos mesmos e nem naqueles que não são competentes e nem honestos e que nos enganam, roubam e prejudicam a nossa vida e a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares e o futuro. Digo eu. Coimbra, 4 de março de 2021, José António Silva Almeida. Gostei deste texto, das questões que José António colocou neste comentário aqui na minha página do Facebook sobre numa publicação que tem o título Não vote mais nestes partidos. Portanto, pessoal, José António tem razão. Estas perguntas são pertinentes. Este país está cada vez pior. E enquanto não tirarem Portugal da União Europeia, ou enquanto a União Europeia não for uma união mais união, mais solidária, que reparta a riqueza e o rendimento por todas as regiões, por todos os países, Portugal vai continuar a empobrecer e a ser roubado pelos países mais ricos da União Europeia, da França, da Alemanha e outros, a vender-nos tecnologias, carros de luxo e carros de tecnologias e produtos de luxo e empobrecer-nos e, portanto, a comprar produtos baratos na Ásia, na China e noutros países e não nos compra nada que os portugueses produzem. Portanto, Portugal está a ficar despovoado, sem jovens que são obrigados a emigrar, o interior está a ficar abandonado e desertificado, qualquer dia as cidades estão bem, ficam desertas, a crise veio agravar a situação, quem nos salvava era o turismo, nós vivíamos do turismo, como o turismo está parado, os estrangeiros não vêm para Portugal, resultado,
não entra dinheiro em Portugal, se não for a bazuca, é preciso a bazuca para trazer dinheiro, para nos salvar a vida, e cuidar da nossa saúde e da nossa sobrevivência. Bem, as causas também deste país estar assim é a União Europeia, já disse, e é o euro, a moeda comum, a moeda europeia comum, o euro alemão forte. O euro alemão forte que Cavaco e António Guterres meteram em Portugal e obrigaram os portugueses a comprar um euro por 200 e tal escudos. Logo aí os portugueses foram altamente roubados e empobrecidos, porque tiveram que pagar pagar 200 e tal escudos por um euro. Depois esses euros foram todos para importações, para comprar carros e tecnologias, e portanto, depois, em troca de entrarmos no euro, o Cavaco valorizou o escudo, destruiu as indústrias, confecções, têxteis e muitas empresas não conseguiram competir com a China, tínhamos uma moeda muito forte, e também não conseguem também atualmente competir com a China. Depois o Cavaco também destruiu a nossa agricultura, veio dinheiro da Europa, da Alemanha e da França para deixarmos nossos campos por cultivar, para vendermos, destruirmos barcos de pesca, para fecharmos empresas industriais, foram destruídas imensas indústrias, imensas empresas industriais, porque os produtos vinham todos do estrangeiro. E nós comprávamos esses produtos com o dinheiro que a União Europeia mandava para Portugal. E, portanto, não tínhamos dinheiro para comprar coisas aos alemães, aos franceses e aos chineses, mas não tínhamos emprego nem trabalho em Portugal, porque as empresas fecharam e faliram. E as pessoas ficaram todas no desemprego, milhares ficaram no desemprego, milhares faliram, a economia parou, as pessoas ficaram sem trabalho, na construção civil, nas pescas, na agricultura, nas confecções, nos textos, na indústria automóvel. Muitas fábricas saíram de Portugal, muitas fábricas foram para o leste europeu, para a Alemanha de Leste, para a Roménia, para a Polónia, para a Checoslováquia e para a China, e deixaram de produzir em Portugal. E é por isso que Portugal está a empobrecer e vai continuar a empobrecer e a ficar deserto e a fechar empresas e a ficar sem gente e sem jovens e cheio de desempregados e pessoas a morrer aí, idosos e doentes a morrer sem cuidados médicos, aí a morrer de fome, de abandono e de falta de cuidados médicos, porque o país está pobre e vai continuar a empobrecer, porque não consegue competir com uma moeda forte, com os produtos chineses e asiáticos e de outros países do mundo inteiro. Além disso, também não tem indústrias tecnologicamente avançadas para vender produtos de luxo e vender carros, como fazem os alemães, os franceses e os italianos. Portanto, não conseguimos sobreviver com uma moeda forte, porque os produtos que nós produzíamos e que a Alemanha nos comprava, que a Europa nos comprava, são agora produzidos pela China e pelo resto do mundo, textos, alimentos, e Portugal não consegue vender esses produtos porque não consegue, com uma moeda forte, não consegue competir. E portanto, com uma moeda forte, os produtos importados, vindos da China, são mais baratos que os produzidos na Europa e em Portugal. Gostaram deste vídeo? Partilhem com os vossos amigos e familiares e com todos os vossos contactos, e subscrevam este canal. Este canal Ser Livre é um canal livre de opinião, livre de pensamento, livre de expressão. Por favor, subscrevam este canal, divulguem e fiquem bem e até ao próximo vídeo.